mais uma aula aqui do Axioma. Aula hoje de Direito Penal, comigo, professor Denis. Especificamente sobre o crime de homicídio, parte especial do Código Penal. Aula elaborada especificamente para você que vai prestar o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN. Prova que será elaborada pelo SEBRASP. Então, nós buscamos aqui trazer para vocês pontos específicos, dicas importantes sobre esse ponto do seu edital, dos crimes contra a vida. Então, a aula hoje, especificamente sobre o homicídio, nós vamos aqui estudar um pouquinho, uma parte introdutória da parte especial do Código Penal, o homicídio simples em si e o homicídio privilegiado, né? Demais partes do crime de homicídio e os demais restantes dos crimes contra a vida estudaremos em aulas posteriores. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar a aula. Divisão do Código Penal. O Código Penal possui ali uma divisão técnica legislativa, dividido em parte geral, que vai do seu artigo 1º ao artigo 120, e a parte especial, propriamente dita, objeto de estudo da aula de hoje, que vai do artigo 121 ao 359, letra H. Vai um pouco além do 359H, mas os crimes específicos terminam ali no artigo 359, letra H. Importante frisar que na parte geral do Código Penal, artigo 1º ao 120, nós não temos tipos penais incriminadores. Em outras palavras, não há crime disposto na parte geral. Os crimes em espécie estão dispostos na parte especial. Artigo 121, homicídio, até o artigo 359, letra H. Aqui o que eu acabei de falar. As regras gerais de direito penal, dispostas ali na parte especial, como o próprio nome já diz, são regras gerais, são aplicáveis a todo o direito penal. São institutos aplicáveis a todos os crimes da parte especial e também aos crimes previstos em leis penais especiais, tráfico de drogas, ECA, Estatuto do Desarmamento e assim por diante. Próximo slide. Parte especial. Na parte especial do Código Penal, contém os tipos penais incriminadores. Os tipos penais incriminadores são aqueles que criam determinadas condutas e cominam as respectivas penas. Concretizando aqui aquele princípio que vocês já estudaram, o princípio da reserva legal. A parte especial divide-se em 11 títulos, subdivididos em capítulos. Título 1, que é o nosso objeto de estudo hoje, mais especificamente o capítulo 1 dos crimes contra a pessoa, subdivide-se em dos crimes contra a vida. Sobre as espécies dos crimes contra a vida. Os crimes contra a vida são o homicídio, esculpido ali no artigo 121, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, artigo 122, o infanticídio e o aborto. Todos esses crimes serão estudados aqui por nós em aulas posteriores. Como eu já disse, o objeto de estudo hoje vai se limitar ao homicídio simples e ao homicídio privilegiado. Homicídio. Conceito de homicídio. O que é?
homicídio? Homicídio é a eliminação da vida extrauterina praticada por pessoa. É a eliminação da vida extrauterina praticada por pessoa. Isso significa que quem pratica homicídio deve ser pessoa. Animais praticam homicídio? Não. Animais podem ser, inclusive, instrumentos para a prática do homicídio, mas eles não praticam homicídio. Somente pessoas praticam o crime de homicídio. Sobre a vida extrauterina. Professor, o que é vida extrauterina? Vida extrauterina é a vida extra, que está de fora do útero da mãe. Extrauterina, a vida fora do útero. Se a vida for intrauterina, o nosso objeto de análise será o aborto. E também, observação importante, se presentes elementares específicas, nós poderemos falar também no crime de infanticídio, que está disposto lá no artigo 123. Repito, estudaremos em aulas posteriores. Bem jurídico tutelado. Bem jurídico tutelado. Expressão bastante comum para nós que estamos aí vivenciando os concursos, né, nos preparando para concurso. Bem jurídico tutelado. Bem jurídico tutelado é aquele bem que a norma busca proteger. É um direito constitucional disposto que a norma penal busca proteger, busca dar um âmbito de proteção. E no caso do homicídio, o bem jurídico tutelado, obviamente, é a vida. A vida, aquele direito à vida positivado lá no artigo 5º caput da Constituição Federal. É a vida humana extrauterina, o bem jurídico tutelado. Algumas observações sobre a vida extrauterina. Ela se inicia com a primeira respiração do nascituro, né, daquela pessoa que está ali nascendo. E para que seja caracterizado o homicídio desse nascituro, basta que ele nasça e esteja vivo no momento da conduta, sendo irrelevante se continuaria vivo, ou seja, se sua vida seria viável. Então, se ele nasceu com vida e lhe foi retirada a vida nesse momento, ainda que seja comprovado que ele morreria daqui 1 ou 2 dias, porque a sua vida não era viável, a pessoa que cometeu a conduta de matá-lo responderá pelo crime de homicídio. Um ponto muito importante agora para a gente se ambientar com o delito de homicídio é a estrutura desse tipo penal. Então, passemos a ver como está estruturado o tipo penal do homicídio. Artigo 121. Matar alguém. Lembrando, esse alguém só pode ser pessoa. Observação importante. Em tempos remotos, havia também o crime de homicídio de matar animais, né? Mas hoje em dia, somente pessoa pode ser sujeito passivo do crime de homicídio, certo? E também, somente pessoa pode retirar a vida de alguém. Como eu já disse, repito, observação importante. Animais podem, no máximo, ser considerados como instrumentos do crime de homicídio, mas somente outra pessoa pode matar uma pessoa. Estrutura do crime de homicídio. No caput, nós temos o homicídio simples. No parágrafo 1º, nós temos o homicídio privilegiado.
Homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado é aquele em que, se reunidas determinadas circunstâncias, características, a pena do homicídio será reduzida, porque demonstra um menor grau de reprovabilidade da conduta de matar alguém. Já já a gente vai estudar. No parágrafo 2º, nós temos o homicídio qualificado, que recebe também a mesma explicação do anterior, só que aqui é o contrário. No homicídio qualificado, se presentes determinadas circunstâncias, meios ou modos de execução, a pena será, os limites da pena serão aumentados, enquanto no privilégio eles serão reduzidos, no homicídio qualificado eles serão aumentados. Nós temos também um homicídio circunstanciado. Homicídio circunstanciado doloso. Porque nós temos também, logo à frente, homicídio circunstanciado culposo. E o que isso significa? Significa que, diante de determinadas circunstâncias, a pena desse homicídio circunstanciado pode ser agravada. Ela pode ter um aumento em razão dessa circunstância, que demonstra maior reprovabilidade dessa conduta de matar alguém. Temos também homicídio culposo, disposto ali, parágrafo 3º do artigo 121. O homicídio culposo, ele também pode ser circunstanciado. Por mais que ele seja culposo, ou seja, não houve a intenção de matar, a morte aconteceu por um acidente, ele poderá ter a sua pena agravada ainda assim, também será objeto das próximas aulas. Não percam as próximas aulas. E temos também perdão judicial. Perdão judicial. Professor, o que vem a ser o perdão judicial? Perdão judicial é o perdão para aquele que comete o homicídio culposo, mas que já sofre tanto as consequências do próprio crime, que a pena que lhe seria aplicada torna-se inútil. Aqui nós temos um exemplo clássico do pai que mata o filho por acidente. O pai que atropela o filho por acidente e o filho vem a óbito, o filho morre. Ele já vai sofrer tanto as consequências desse crime que a pena que lhe seria aplicável torna-se desnecessária. Esse é o perdão judicial, disposto ali no parágrafo 5º. Próximo slide. Adentremos agora a hipótese do homicídio simples, disposto ali no artigo 121, caput. Matar alguém. Matar alguém. Reclusão, 6 a 20 anos. Homicídio simples. Muita atenção nesse slide, nesse ponto. Homicídio simples não é qualificado. Homicídio simples, caput, não é qualificado. Ah, professor, mas por quê? Simples, resposta é simples. Homicídio simples, artigo 121, caput, não está disposto no rol que trata sobre os crimes hediondos. Não está disposto. Se ele não está disposto no rol que elenca os crimes hediondos, o operador do direito não pode lhe aplicar as sanções, as características mais graves que a lei dos crimes hediondos traz para eles. Em outras palavras, equiparar, colocar o homicídio simples, tratá-lo como hediondo, é uma analogia
in malam partem, termo que vocês já devem estar habituados também, né? Analogia in malam partem. Não se pode entender o homicídio simples como crime hediondo, pelo simples fato dele não estar elencado no rol da lei que trata dos crimes hediondos. No entanto, observação a ser feita é que, em regra, o homicídio simples não será hediondo, mas poderá ser quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Repetindo, homicídio simples, em regra, não é hediondo. Poderá ser quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, porque essa hipótese, sim, está elencada expressamente no rol de crimes hediondos. Certo? Pegou? Vamos lá, próximo slide. Núcleo do tipo. O que é núcleo do tipo? Núcleo do tipo é aquele verbo que caracteriza a conduta criminosa. Qual que é o verbo que caracteriza a conduta criminosa do homicídio? Matar. Matar alguém. E o que significa matar? Vamos lá. Matar. Matar é ceifar, retirar, por fim, dar cabo à vida. É de algum modo retirar a vida. Retirar a vida. Simples. Não tem segredo o conceito de matar. É por fim a vida. Em regra, a conduta matar é praticada de forma comissiva. Professor, o que é comissivo? Não estou lembrado dessa palavra. Comissivo. Nós temos os crimes comissivos, que são praticados por ação, são praticados por um fazer do agente. E nós temos também os crimes omissivos, que são praticados por omissão. O agente se omite e dessa omissão resulta a conduta criminosa. Em regra, o crime de homicídio, ele é praticado por uma conduta comissiva. O agente faz algo. No entanto, nós podemos ter também o crime de homicídio praticado por omissão. Professor, por quê? Como que o agente vai se omitir e vai responder por homicídio? Se ele se omite, ele responde por omissão, socorro? Não necessariamente. Existe o artigo 13, lá na parte geral, artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, que elencam hipóteses em que o agente deve agir. E se o agente, diante de determinada circunstância, deve agir e pode agir para evitar o resultado, caso ele não haja, caso ele se omita diante dessa situação, ele responderá pelo crime de homicídio. Citamos um exemplo aqui de uma mãe que deixa de amamentar o filho. Ela se omitiu quando deveria agir. Se essa criança morre desnutrida, porque a mãe se omitiu, a mãe responderá por homicídio. Homicídio praticado por um ato de omissão. Pegou? Pegou? Tudo certo? Próximo slide. Sujeitos do crime. Aqui, bem simples, explicação rápida, sem segredo. Sujeitos do crime. Todo crime tem um sujeito passivo e um sujeito ativo. Sujeito ativo, quem age. Passivo, quem sofre. E o crime de homicídio é tanto o sujeito ativo quanto o passivo são sujeitos comuns. Isso significa que podem ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. Qualquer pessoa pode sofrer o crime de homicídio. A única observação é quanto ao sujeito passivo.
para ser sujeito passivo do crime de homicídio, se faz necessário que a pessoa tenha vida extrauterina, como nós já explicamos. Vida extrauterina, esteja fora do feto, já tenha tido a primeira respiração, para que seja caracterizada a vida extrauterina. Se for vida intrauterina, falaremos, a questão será aborto, tema das próximas aulas. Próximo slide. Então, sujeito passivo, sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa. Elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo? É o elemento que anima o agente. O elemento para o crime de homicídio é o dolo. Dolo, nas suas modalidades direto ou eventual. Direto ou eventual. No crime de homicídio, para que seja caracterizado o crime, a lei não exige nenhuma finalidade específica. Nenhuma finalidade específica. Quando nós lemos o tipo penal, os únicos requisitos que ele traz são matar alguém, verbo, sujeito. Matar alguém prescinde da causa, prescinde de motivo, não importa, matar alguém. Matar alguém caracteriza o crime de homicídio. Se houver uma finalidade específica quando do cometimento do crime, essa finalidade específica pode configurar uma qualificadora ou um privilégio. O que isso significa? Significa que, se o agente matar alguém com uma finalidade específica, essa finalidade específica pode configurar uma qualificadora, aumentando a pena do agente, ou um privilégio que diminui a pena do agente. E aqui temos uma denominação, um nome que se dá ao dolo quando presente no homicídio. Então, o dolo do homicídio é conhecido pela máxima latina animus necandi. Com certeza vocês já ouviram aí em jornais, locais específicos, animus necandi. É o ânimo de matar. Expressão latina, às vezes corriqueira aí nas provas. Importante. Próximo slide. Consumação. Professor, quando que o homicídio estará consumado? Quando que eu estarei diante de uma conduta homicida? Essa pergunta também, sem muito segredo, simples de ser respondida. O homicídio é um crime de resultado material. Resultado material exige um resultado naturalístico. Resultado naturalístico é aquilo que acontece. Resultado naturalístico é aquilo que gera uma transformação no mundo dos fatos. Então, para que ocorra o homicídio, se faz necessária uma transformação no mundo dos fatos. E qual será essa transformação? A retirada da vida de alguém. Se houve a retirada da vida de uma pessoa, ocorreu um resultado material, que é a morte, e uma transformação no mundo dos fatos, que é a retirada da vida. Portanto, o homicídio requer, para sua consumação, a morte de alguém. E o momento da morte, para que seja caracterizada o crime de homicídio, é a morte encefálica. Professor, tem outras mortes? Existem outros tipos de mortes? Sim.
Para caracterização do crime de homicídio, para fins do crime de homicídio, leva-se em conta a morte encefálica. Mas existem outros tipos de mortes, morte cardíaca, entre outras. Mas para fins de caracterização do homicídio, leva-se em conta a morte encefálica, que é o fim da atividade cerebral. Então, aqui surge uma situação interessante, onde uma pessoa pode ter sido acometida de morte encefálica, mas que o seu corpo continua em atividade. É o que nós conhecemos como estado vegetativo. Então, se alguém atentou contra a vida dessa pessoa e lhe causou a morte cerebral, ainda que o seu corpo esteja em funcionamento, essa pessoa, esse agente, responderá por homicídio, porque ele já causou a morte cerebral, ainda que o corpo da pessoa esteja funcionando. Próximo, tentativa. Tentativa plenamente possível no crime de homicídio. A tentativa é aquela onde o agente busca o resultado, mas não o alcança por circunstâncias alheias à sua vontade. A tentativa se faz presente nos crimes plurissubsistentes. Crimes estes que são aqueles crimes em que a conduta, em que o que é buscado pelo agente pode ser fracionado em atos. A conduta pode ser fracionada em atos. Então, o agente que busca matar alguém não necessariamente alcançará o seu objetivo, que é matar, com uma única conduta. Ele pode fracionar essas condutas. Ato 1, ato 2, ato 3. E não necessariamente a morte ocorrerá com o ato 1, ou 2, ou 3, ou 5. Então, os atos podem ser fracionados, o que admite a tentativa. Próximo slide. Homicídio privilegiado. Então, saímos desse momento do homicídio simples e adentramos o estudo do homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição de pena, disposta ali no parágrafo 1º, logo abaixo do caput do artigo. Passemos à leitura do artigo. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Prestem bastante atenção nessa palavra. Pode. Natureza jurídica da causa do privilégio, do homicídio privilegiado. Vamos lá. Natureza jurídica, quando lhe perguntarem o que é natureza jurídica, entendam. A pessoa quer saber, a pessoa que te pergunta quer saber o que é, para que serve. Então, natureza jurídica significa o que é essa coisa, para que serve, qual é a essência dela. A natureza jurídica do privilégio trata-se de causa de diminuição de pena, como o artigo já explica, né? O nome do artigo, do parágrafo, causa de diminuição de pena. Assim, o agente que pratica o homicídio, que é matar alguém, sob determinadas circunstâncias, que nós acabamos de ler, ele terá a sua pena diminuída, porque o legislador entendeu que, diante dessas circunstâncias, a reprovabilidade daquele que mata alguém é menor do que a do caput ou do parágrafo 2º, que são as hipóteses de qualificadoras do homicídio. Passemos então à análise de cada uma dessas circunstâncias presentes aí no parágrafo 1º, que trata do homicídio privilegiado. Próximo slide.
Antes de vermos os requisitos específicos, importante frisar sobre a incomunicabilidade das circunstâncias de privilégio. Conforme vocês já, talvez em algumas circunstâncias, já estudaram a parte geral, nós temos lá no artigo 30 do Código Penal que não se comunicam as circunstâncias de natureza pessoal, salvo quando elementares do crime. O privilégio não se comunica aos demais coautores e partícipes, haja vista sua natureza subjetiva. O que isso significa? Significa que o privilégio, ele é subjetivo. O autor, o agente que pratica um homicídio em uma situação privilegiada, significa que as razões dele para cometer esse homicídio são subjetivas. Então, essa situação não se comunica aos demais autores e coautores do homicídio. É dele, é somente dele. Ainda que ele pratique um homicídio tendo ali no seu íntimo relevante valor moral, se pratica com eles outras pessoas, essas outras pessoas não gozarão desse privilégio, porque trata-se de uma circunstância pessoal que não se comunica aos demais autores e partícipes que ali com ele eventualmente podem participar. Próximo. Privilégio e hediondez. Observação importante. Questão corriqueira em provas. Pode haver homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? A resposta é sim. Sim. Primeiro, homicídio privilegiado não é hediondo. Homicídio privilegiado não é hediondo. Perdão. Voltemos. Privilégio e hediondez. Privilégio não é crime hediondo. Privilégio não é crime hediondo, por expressa falta de previsão legal. Privilégio não é crime hediondo, por expressa falta de previsão legal. Isso busca evitar a analogia em Malam Partem. Isso significa que o privilégio, o homicídio privilegiado, não está no rol dos crimes hediondos, o que tira dele a hediondez. Ele não é hediondo. O que eu queria dizer é, pode existir um homicídio privilegiado e qualificado. Ok? Então voltemos. Homicídio privilegiado não é hediondo. Jurisprudência pacífica nesse sentido. E também porque, principalmente, na análise jurídica, o artigo 121, parágrafo 1º, não está disposto na lei dos crimes hediondos como sendo um delito hediondo. O que eu queria dizer é, homicídio, e nós veremos isso mais detalhadamente, quando adentrarmos o estudo das qualificadoras. O homicídio ele pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. Mas o homicídio privilegiado nunca será hediondo. Ok? Estamos certos? Próximo slide. Hipóteses de privilégio. O privilégio diz respeito à motivação do agente. Motivação do agente ao cometer o crime. E essa motivação pode ser um motivo de relevante valor social. O que significa relevante valor social? É um motivo que interessa a toda uma coletividade, ou seja, toda a coletividade tem uma ideia a respeito desse fato. É um fato que se insere ali na moralidade média. Nós temos um exemplo bastante clássico. Seria homicídio privilegiado o agente
que mata o assassino do presidente. Então, o relevante valor social ali é que ele tirou a vida do assassino do presidente da República. Então, é um exemplo aí de homicídio mediante relevante valor, motivo de relevante valor social. Próximo. Motivo de relevante valor moral. Esse aqui tenho certeza que muitos já ouviram, né? É um motivo de interesse particular. Outra vez aqui, demonstrando a subjetividade do privilégio. Considerado nobre, altruístico, aprovado pela moralidade média. Como exemplo clássico, nós temos o pai que mata o estuprador da filha. Poderia inserir-se aqui também quem pratica a eutanásia. É um motivo de relevante valor moral. Próximo. Ou sob o domínio de violenta emoção. Para que seja caracterizado o privilégio aqui, há que se levar em conta a acumulação de 3 requisitos. O domínio de violenta emoção. Cumulativo. Cumulativo significa que eu preciso somar os requisitos. Domínio de violenta emoção, mais injusta provocação da vítima, mais reação imediata do agente. Isso significa que a vítima provoca o agente de modo a retirar dele, de modo a alterar o seu ânimo de uma forma anormal, onde ele reage a essa injusta provocação de forma imediata. Então, são requisitos cumulativos, devem os 3 estar presentes para que seja caracterizado o privilégio nessa situação. E observação importante é quanto ao requisito reação imediata. Reação imediata deve ser entendido como logo em seguida. Logo em seguida. Porque se haver um lapso muito grande de tempo, estará descaracterizada a incidência do privilégio. Pessoal, nós acabamos aqui a análise inicial do crime de homicídio, inicialmente caput e privilégio, parágrafo 1º. Espero ter contribuído com vocês aí na busca pelo conhecimento, né? Espero ter trazido dicas importantes para vocês enfrentarem essa prova confiantes quanto a esse ponto. E nós ficamos por aqui. Espero encontrá-los nas próximas aulas, ok? Tchau, tchau, até mais.